Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova, eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Seja bem-vindo ao Sobrevivência. Se você não é inscrito, se inscreva. Aperte as notificações. Aqui nós temos o link do Telegram e do WhatsApp para você ficar mais próximo de nós. Hoje nós vamos falar sobre trombetas. Não saia daí, você vai aprender sobre o sinal do céu. Hoje, nesse vídeo, um vídeo curto e objetivo, falando sobre os sinais de trombetas mencionados dentro do contexto das Sagradas Escrituras. As primeiras vezes que a trombeta é mencionada, nós temos no livro de Números. Antes de Números seria Levíticos, mas nós vamos ler Números primeiro, capítulo 29, o verso 1. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas? Toda a Escritura ela revela um pacto feito por parte do Criador com o seu povo. Não há nenhuma parte da Escritura, de uma festividade ou de um símbolo ou de um dia de descanso que não mencione um pacto feito com o Criador, com a descendência de Abraão ou a descendência direta de Adão ou Noé também. Nós encontramos em Levíticos 23, no capítulo 23 de Levíticos, no verso 23 em diante, 23, nós vamos ver sobre trombetas. E falou o Criador a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao primeiro dia do mês, terei descanso, um memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Ao contrário do que dizem por aí, as tradições, os costumes, a Escritura revela o que realmente é fato. Não há como discutir a respeito dessa festividade. Ela é mencionada dentro da Escritura. Como é que ela pode ser entendida também por parte do Novo Testamento, como chamam assim? Lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 51, nós encontramos a seguinte informação. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos seremos adormecidos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de um olho, no som da trombeta final, porque ela trombeteará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ao contrário, talvez, do que você tenha aprendido, ao contrário do tradicionalismo que fora colocado dentro da estrutura da Escritura Sagrada, o verso é muito claro. Concordância, tempo, tudo vem deixando muito claro o tempo em que foi ocorrido. Paulo descreve e ele diz o que, Mariane? Eis aqui vos digo um mistério. Ele inclui as pessoas para quem ele está escrevendo e ele diz assim: na verdade, nem todos seremos adormecidos. Trocando figurinhas aqui de palavras, nós poderíamos dizer: nem todos aqui morrerão, mas todos seremos transformados. Então ele diz que nem todos, aqueles a quem ele escreveu a carta, iria morrer, mas todos seriam Ele transformados. se incluiu. É a visão de Paulo, né? Você pode ter a sua visão, as pessoas que possuem uma fé cristã podem ter suas visões hoje, mas a visão de Paulo é essa, isso é indiscutível. Ainda nós temos um fragmento da caverna de Qumran, chamado de Livro dos Jubileus, está no Museu do Chapéu em Jerusalém, e nós temos a informação sobre por que dessa festividade de trombetas e lá do início. Nós encontramos no capítulo 31, no verso 1. Lê pra gente, Mariane. No início do mês, Jacó falou a todos os homens da sua casa, dizendo: Purificai-vos e mudai as vestes, partamos e subamos a Betel, onde quando fugi da presença de meu irmão Esaú, eu rezei ao Criador que estava comigo, para que me reconduzisse em paz a esta terra. Removei os deuses estrangeiros que há entre vós. Tomaram com a força os deuses estrangeiros e os que estavam sobre os seus peitos, sobre as suas orelhas, e os ídolos que Raquel tinha roubado de Labão, seu pai, e que tinha dado a Jacó. Jacó os queimou, partiu e destruiu e escondeu no carvalhal que havia na terra dos Siquemitas.
subiu no início do 7º mês a Betel e construiu o altar no lugar onde tinha dormido e onde tinha posto o marco, e mandou dizer a seu pai Isaque e a sua mãe Rebeca que fossem ter com ele ao altar. Isaque disse: venha o meu filho Jacó, e que eu o veja antes de morrer. E Jacó foi ter com seu pai Isaque e sua mãe Rebeca na casa de seu pai Abraão, e tomou consigo 2 dos seus filhos, Levi e Judá, e veio junto de seu pai Isaque e de sua mãe Rebeca. Notem vocês que existe um tradicionalismo de fé, embora a escritura ela revela os fatos. Nós temos aqui uma menção atribuída ao primeiro dia do 7º mês, falando sobre pactos que foram feitos naquela época. Então não é de espantar que o Criador próprio, sabendo do pacto, vendo o pacto, ele estava lá, é claro, ele transfere a ordem, se você for ler de novo, a ordem dada à descendência de Abraão, já por parte dos cativos que saíram do Egito. Então a escritura ela se complementa, fica mais fácil de nós termos uma compreensão do texto. A festa ela não é sem motivos. A ordem dada para celebrá-la, ela tem um início, ela tem um pacto, ela tem um motivo, ela tem um porquê. Então, para quem vai estar vendo esse vídeo e se perguntar, mas essa festa foi abolida lá no Madeiro e tudo mais, as festividades, nós estamos fazendo a leitura da Escritura. Você tem o direito de pensar aquilo que quiser, mas o que está escrito nós não conseguimos apagar com as nossas conjecturas, com os nossos pensamentos ou com o tradicionalismo que foi ensinado para nós. Como é que a gente faz para encontrar essas festas nos dias de hoje? Nós temos uma visão deixada clara dentro da Escritura e dentro dos achados de Qumran. Nós vamos mencionar aqui, se formos ler o pormenor, o vídeo vai ficar imenso, mas você pode encontrar essas nomenclaturas na própria Escritura. Nós fomos lá para o início das eras, né? A era de touro. Aqui está um esboço das eras que nós fizemos e apresentamos em outro vídeo. Então a contagem para as trombetas, que vai culminar no ano do perdão, né? As trombetas ela era tocada e ela anunciava o ano jubileu, que seria o ano de libertação. Por isso que a Escritura faz menção aqui em Coríntios e em Tessalonicenses também. Você vai ver Paulo fazendo uma menção em 1 Tessalonicenses 4, falando sobre essa suposta trombeta, ressoada trombeta do Criador. Nós os mortos... A última trombeta. Isso, nós os mortos. E os mortos ressuscitarão primeiro e nós os que estivermos vivos, né? Paulo vem mencionando ali. Então imagine você que a estrutura ela culmina para uma ressurreição. Paulo se inclui, pelo menos é o que encontramos na carta aos Coríntios e também aos Tessalonicenses, embora o contexto ele possui uma forma de contar para encontrar esse mês e para encontrar esse ano do perdão. Então nós temos aqui no livro, aqui no esboço que nós preparamos, a contagem de o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então o 7º ano, dentro de uma contagem de septênios mencionados no livro de Jubileus e mencionados dentro da Bíblia, são os anos de descanso da terra, de 7 em 7, a contagem é feita exatamente assim. Quando você vai para o fim do terceiro septênio, você vem para o fim do quarto septênio, o fim do quinto e o fim do sexto. No 7º septênio, são 7 semanas de anos inteiras, vai culminar no jubileu de descanso da terra. Correto, Mariane? Sim. Agora, aprendido a contagem, nós vamos para o sinal do céu. Mariane vai mencionar aqui
um print que nós fizemos, o estelário nos permite, tá? Aqui está Jerusalém, a região, a gente olha Jerusalém para o mundo. Você vai ver que nós fizemos um print, nós adiantamos a data, dia 18/9/2024. Jerusalém amanhece primeiro do que aqui no Brasil. Então lá às 5h37 da manhã nós temos o sinal da Virgem. Fala pra gente, Mariane, o que significa isso. 5h35 da manhã. Sim. Aqui nós podemos ver o Sol se achegando, né, ao limite aqui, né, porque existem 2 portões centrais. O que vem da direita aqui para a esquerda seria o 4º portão. E o que tem aqui do centro, né, voltado aqui. Centro-leste. Isso, centro-leste, né, deste lado aqui, no caso, né, da esquerda para a direita, nós temos o 3º portão celeste. Então, tanto o 3º, que está deste lado, quanto o 4º portão, é descrito no livro de Enoque, que são os 2 portões centrais. Lá ainda menciona que o 4º portão seria o grande portão. Então, o Sol, ele não está alinhado aqui, ok? Ele não está. De acordo com o Stellarium aqui, né, o equinócio só vai acontecer no dia 22 de setembro, que dá exatamente 4 dias depois da data 18. Porém, nós vemos o Sol aqui já entrando na constelação de Virgem. O que significa o Sol estando aqui paralelo à constelação de Virgem? Isso indica a chegada do 7º mês. Porque na era de peixes, a qual nós estamos, porque quando inicia o ano, quando o Sol está nessa posição, vindo daqui, da direita para a esquerda, quando ele chega nessa posição aqui, quer dizer que está acontecendo o início do ano. E quando chega no início do ano aqui, já faz mais de 2000 anos que o Sol marca na constelação de peixes ao nascer, indicando o início do ano, o primeiro mês do ano. Isso acontece no mês de março. Por isso que é dito que nós estamos na era de peixes. Isso, por isso que nós estamos na era de peixes, porque ele marca o início do ano na era de peixes. E por que tem que ser aqui no início do ano? Né? Porque quando é em janeiro, o Sol está aqui, ó, tá? Ele está no portão ao extremo, no canto aqui. Dezembro, janeiro, ele está mais ou menos aqui. Solstício. Quando acontece o solstício de verão no Brasil e solstício de inverno para quem está, né, em Jerusalém e no hemisfério norte. Então, o início do ano ele é marcado com a estação de primavera no hemisfério norte. E quando ele chega nessa posição, o que ele está? Quer dizer que é outono no hemisfério norte. E a estação de outono significa chegada do 7º mês, a estação dos frutos, da abundância de frutos. Então, de acordo com a escritura, é no 7º mês bíblico que acontece a estação do outono. Acontece também o equinócio, com a pouca diferença de dias, o Sol iniciando dentro da constelação de Virgem. A constelação de Virgem, ela também indica o sinal celeste do mês a qual o Salvador nasceu. A gente pode ver isso estampado no livro de Apocalipse, capítulo 12, onde fala sobre um grande sinal no céu que João viu, uma mulher vestida do sol, com a lua aos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa coroa, ela significa a constelação de Leão, com mais 12 estrelas aqui, que se alinharam na época que João viu, que ele teve essa visão. E aí fala que ela estava com dores de parto, com ânsias para dar à luz, e ela gerou, então, e teve um filho, varão, que governou as nações com vara de ferro. Então, a visão que ele teve é da constelação de Virgem, indicando o 7º mês, indicando o início dessa estação de outono para o hemisfério norte e primavera para o hemisfério sul, indicando o nascimento do Salvador. Profecia cumprida no ano 3, né? O ano 4. Ano 4, perdão.
da Era Comum. Isso, é só retroceder o Estelário, dá para você ver o alinhamento lá. Ainda aqui, Cruzeiro do Sul, né? Nós mudamos o local de observação, nós estamos Agora, próximos a Sinop. Isso, agora é Brasil, né? É lá no Agora. hemisfério norte, não dá para ver o Cruzeiro Não, do Sul. lá não é visível. Isso, então, como aqui mostra o início da estação, o Cruzeiro está aí. Mariane, como que a gente sabe? Lembrando que a data aqui, dia 18/9, tá certo? Isso. Às 18h19. Na verdade, tinha que ter colocado dia 17 aqui, mas um dia de diferença, não importa, nós temos aqui o Cruzeiro indicando a estação. Sim. No início da noite, então, da terça-feira, né? Terça-feira, dia 17, aqui ficou errado, mas na noite do dia 17/9, ao anoitecer, nós vamos estar iniciando, então, a noite de trombetas, porque a gente considera o dia de trombetas não só a parte clara, mas a gente considera também a parte noturna. Por quê? Porque a parte noturna também dá sinal. Qual é o sinal da parte noturna para quem mora no hemisfério sul? É o Cruzeiro do Sul, nesta posição aqui, deitado com a cabeça dele para o lado do sudoeste. Então, quando o Cruzeiro do Sul ele se posiciona dessa forma, no início da noite, quando está aproximando aqui a chegada da primavera aqui no hemisfério sul, ele faz, então, este sinal, essa marcação aqui, ok? Ele não fica nessa posição a noite toda, ele vai ter um giro, né? Essa cabecinha dele vem girando, 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 ele fica rodando assim a noite inteira. Mas cada início de estação, ele se posiciona de uma forma no início da noite. Então, agora é primavera, ele estará assim. Quando for inverno, a cabecinha dele, na verdade, ele vai girar aqui, ó. Ele não vai aparecer. Inverno não, verão. Quando for verão, ele não vai aparecer, que ele vai estar de ponta cabeça e ele vai estar abaixo da linha do horizonte. Quando for novamente a estação, quando for para acontecer novamente o próximo equinócio, que é no mês de março, é a estação de outono aqui no Brasil, no hemisfério sul, nós vamos ver ele virado para esse lado de cá, e a cabeça dele virada para cá, ok? Aí lado oposto que tá aqui, ó. E quando acontece, então, o inverno, ele tá aqui em pezinho nos céus, né? Mais em cima aqui, ele fica bem alto. Ele tá em pezinho, a cruz completamente em pé, indicando, na primeira hora noturna, a estação de inverno. Então, agora ele vai estar nessa posição. Então, ele indica a chegada da estação. Com o passar dos dias, a tendência dele é no início da noite, a cada vez ficar mais inclinado aqui, ó. Ele vai descendo, indicando que os dias estão passando, que o mês está correndo e a estação também, tá? Então, por isso que nós temos que estar observando os sinais das constelações e olhar um contexto geral nos céus para poder entender os tempos a qual nós estamos. Qual é o tempo que nós estamos? Em que mês nós estamos, né? Lembrando, volta lá em Virgem, Rogério, que eu esqueci de falar um detalhe. O Sol aqui, gente, ele está dando um adeus, tá? Pro quarto portão, ele já está chegando no final do quarto portão e ele daqui uns dias ele já vai estar dentro do terceiro portão aqui, tá? Isso indica também a chegada da estação, tá? A estação de primavera aqui para nós e outono lá no hemisfério norte. Aqui à frente ainda, finalizando. Aqui nós temos a Lua. Eu não poderia deixar de falar, porque exatamente nessa data aqui, 17/9, terça-feira, tá? Ao anoitecer, tá aqui às 18h33, nós temos aqui a Lua já, né? Alguns minutos ela já despontou aqui no horizonte. Ela está paralela aqui à constelação de Aquário, próxima também à constelação de Peixes aqui, mas ela está mais próxima a Aquário. E exatamente horas depois, né, por volta de 11 horas da noite, ela vai estar acontecendo um eclipse lunar, tá? Então, dos anos que eu estou acompanhando as festividades do Criador, eu não me recordo de ter um eclipse, nem solar e nem lunar, no dia da festividade. Teve próximos ali, né, a proximidade de eclipse, mas assim, no dia exato é a primeira vez que eu estou testemunhando isso. Então, exatamente na noite de trombetas, a qual nós vamos estar, né,
guardando como um descanso, né, uma solenidade, um dia sagrado, a lua vai estar com o eclipse, né? Aqui no Brasil não vai ser, acredito, não vai ser total. Em outras partes do mundo vai ver total, aqui no Brasil vai ter só parcial ou penumbral, conforme eles falam, né? Então não vai ser um eclipse total. E vai acontecer praticamente de madrugada, né? Mas é um sinal, eu achei interessante poder falar sobre isso. Não sei o que significa o eclipse lunar, tá? Já vou deixar bem claro aqui que é uma coisa que eu não encontrei dentro da escritura nada falando sobre isso. O que seria essa mancha, né? Uma mancha que ofusca, né, o brilho da lua, né? Eu não sei explicar o que é. Eu acredito que seja os próprios anjos do Criador, porque no livro de Enoque fala que os anjos do Criador conduzem alguns ventos e esses ventos fazem com que carruagens de ventos conduzem, fazem com que os luzeiros se movimentem. É o que está escrito. É o que está escrito no livro de Enoque, tá? Então eu acredito que os mensageiros, os anjos, eles movimentam o sol e a lua, e quando acontece algum sinal nesses luzeiros, eu acredito que também são esses anjos que façam, tá? Então, é exatamente isso é o que vai acontecer. São os sinais que nós temos nos céus em relação a essa festividade de trombetas. Eu queria falar sobre um outro detalhe, que a gente acabou esquecendo de colocar aqui o print, mas a gente já tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Quando a gente leu lá a respeito de Jacó em Betel, no primeiro dia do 7º mês, né, me fez lembrar da constelação de Órion. A constelação de Órion é uma constelação que ela é fixa ao centro dos hemisférios. Então, aqui está o centro, tá? E Órion, ele sempre nasce aqui, tá? Ao centro dos hemisférios. Ele nasce em uma constelação bem grande, tá? E uma das estrelas que acompanha a constelação de Órion chama Betelgeuse, né? Que, segundo o que a gente pesquisou, tem uma ligação com esse nome de Betel, a qual Jacó colocou o nome daquele lugar a qual ele dormiu. E ele fez um marco naquele lugar. E ele fez um marco, acreditamos nós, que foi justamente por causa da constelação de Órion, que indica o centro dos hemisférios. E quando foi exatamente no primeiro dia do 7º mês, ele voltou àquele lugar no dia de trombetas. Por quê? Porque realmente seria o centro, aonde acontecem os equinócios, né? E certamente a constelação de Órion, né, nunca deixou de passar neste centro aqui, independente de qual época que for, tá? A lua aqui, não esquecendo desse detalhe, se a gente for baixar aqui dentro do estelar, a gente vai ver ela nascendo mais ou menos por aqui, ó. É porque ela vai fazendo um movimento, né, meio curvado aqui. Ela nasce dentro do 3º portão celestial, tá? Nessa fase agora que ela está cheia. Ela não permanece dentro desse portão, né? Na medida que for passando os dias, ela vai ter os seus movimentos aqui, as suas fases vai mudando, ela vai mudando de alguns portões também. Só que nesse dia específico de trombetas, nessa noite, a qual ela vai estar governando juntamente com todas as constelações que nós estamos vendo aqui, que são constelações noturnas, ela estará dentro do 3º portão celestial, tá certo? Acompanhando aqui a constelação de Aquário. Na verdade é noturna porque dá para ver à noite, né? Mas isso. Elas estão lá. Elas estão lá o tempo todo, mas seria as estrelas que estariam em destaque noturno. Em cima dessas observações, né? Todo ano a gente lança o calendário. Então você vai ver aqui, né, no calendário gregoriano, nós colocamos juntos com o calendário do Criador, que é a segunda linha. Então, dia 18 de setembro aqui, né, dia 18 de setembro, quarta-feira, é primeiro dia do 7º mês, é trombetas. Ah, mas a gente precisa de guardar esse dia? Aqui em casa nós descansamos. Conforme manda o contexto, nós descansamos. Ah, mas e a imolação do cordeiro? E toda a liturgia ali de sacralidade, né? De imolação de cordeiro. Vocês falam, não, nós não fazemos. Né? Nós entendemos que esse processo ele é feito num lugar determinado, né, de uma forma
correta e nós não temos esse hábito hoje. Então nós descansamos, né? Paramos as nossas atividades normais. Porque é um né? memorial. Isso. É um dia para se lembrar, de ter como memória. É obrigatório? Olha, fique à vontade, está escrito. Né? Nós aqui em casa achamos por bem fazê-lo. É só um detalhe que eu gostaria de falar, é que quando a gente vai ler o contexto das festividades, quando é um descanso do Criador, ele sempre inicia dizendo que é um descanso, não trabalha, dia solene, e depois ele acrescenta as ofertas que ele pede para aquele dia. Então, a gente sempre pega o que está em primeiro ali, porque, obviamente, hoje em dia não precisamos mais fazer esses sacrifícios, né? Porque nós já tivemos, né, a profecia cumprida em relação a isso. Mas o descanso em si, o memorial e a lembrança, ela permanece. Se não fosse assim, não teria sido repetido para o pessoal do Egito. É uma descendência. Ah, Rogério, mas você é hebreu? Não, eu não busquei no meu parentesco, na minha genética, né? Não buscamos isso. É um costume hebreu, mas como nós guardamos o descanso semanal segundo o costume hebreu, nós também observamos essa festividade que também está em Levíticos 23. Agora, alguém vai dizer assim, que absurdo! Onde que vocês fizeram esse calendário? Né? Onde fica a lua nessa história toda? Nós estamos observando todos os luzeiros. Gênesis 1:14. Com todo respeito às pessoas que querem conhecer, compreender, nós estamos à disposição no PV, nós temos um grupo no WhatsApp, né, no Telegram para isso. Mariane tem feito a observação já há mais de 4 anos, nós estamos em contínuo estudo aqui. Se você que for deixar algum comentário, é importante você comentar, você divulgar esse trabalho nosso para que as pessoas possam conhecer. Você também tirar as suas próprias conclusões, conhecer pessoalmente, ter a sua experiência pessoal, a gente sempre diz isso. Mas se você está chegando agora, vendo esse vídeo pela primeira vez no nosso canal, tem um monte de outros vídeos explicando toda essa pesquisa, todo esse processo de vivência que nós temos aqui. Né? Não é hoje, nós não montamos esse calendário hoje, ontem. Não, esse calendário a gente vem observando os luzeiros conforme o Criador disse, e sem tradicionalismo. Se você acha que tem que incluir a lua e encontrar algum verso falando sobre isso, mencionando a lua como uma ordem, uma normativa na Bíblia, você mostra para a gente. Né? A gente vai mostrar para você o contexto como é também e nós estamos aqui para dialogar. Agora, se você vier como algumas pessoas, mas isso aí é bobagem, né? Isso aí é chacota, vocês estão de brincadeira, isso aí não tá em lugar nenhum, vocês não têm respaldo para isso. Entra na fila e prova o contrário. Nós temos uma jornada, uma caminhada aqui. Nós estamos mostrando nos luzeiros. Se você conseguir mostrar no céu, que é o que o Criador deixou, o contrário, a gente fica esperando por aqui. Do contrário, do lado positivo, está aqui todo o processo, toda a estrutura dos luzeiros, a estrutura escriturística para você analisar. Né? Nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida é só nos chamar no PV. Criador abençoe você e sua casa. Desejamos um início do 7º mês abençoado na presença do Criador, na vida de verdade. todos vocês, né? Que é um mês também, segundo a Escritura, é um mês de promessas, de bênçãos. É a chuva que vem, né, na estação de primavera, na estação de outono. Nós estamos, o Brasil, o nosso país, não sei lá fora, mas o nosso país aqui, ele está necessitado de chuva. Boa parte do Brasil está seco. Já tem alguns lugares que já estão caindo a chuva, né, que eu tenho visto, né, as postagens.
Mas nós ainda estamos clamando para que as chuvas de bênçãos do 7º mês possam estar chegando aqui para nós. E que venham tranquilas, mansas, que o Criador proteja os justos, o seu povo, e que você também possa se preparar. Logo tem o Yom Kippur, né, o dia de purificação, alguns falam Yom Kippur. Dia de expiação. Tem a purificação, ela é necessária, né? Você vê aí uma demanda de retirada de deuses, dado o exemplo por Jacó. Né? Pediu para as mulheres retirarem as argolas representando deuses e tudo mais, né? Tá escrito, tá? Nós não estamos chegando aqui e dizendo isso por nada. Você vê na escritura também, a gente só não separou para você, mas está tudo escrito lá. É hora de se comprometer com o Criador e estudar as Sagradas Escrituras. E se quer fazer o que está escrito lá, entra nessa jornada com a gente. Nós estamos por aqui à sua disposição. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.